Olá, estamos iniciando mais um podcast Pisando em Brasas, de frente com Adonis. Hoje eu estou com o Joel Silva, um dos comunicadores mais conhecidos do Rádio Sul Mato Grossense. Vamos bater um papo, falar sobre tudo. Hoje nós vamos abrir o microfone para o Joel Silva falar, além do que ele já fala na rádio, mas ele falar aqui com o nosso público aqui, você internauta. Joel, boa tarde. Boa tarde. Lembrando que hoje, estou falando só para você, né? O programa nosso na rádio não está acontecendo. Certo. Então hoje eu só converso com o Adonis aí, quem quiser nos ouvir. Muito bem. Até quando o pessoal fala bem, quando que a gente vai te ouvir de novo? Eu falo, no Adonis. Muito bem. Joel, e eu vim com um tênis meio velho, com medo de pisar nessa brasa aí. Não, aqui as brasas são só filosóficas. Ah, tá. Joel, corintiano? Corintiano desde 1982, quando o Corinthians foi campeão com Solito, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir, no meio de campo Paulinho, Birubiru, Armando ali estava o Zenon e o Zenon e a Taliba, na frente o Casagrande e o Paulinho. Caraca, tudo isso. Esse era o time. Esse era o time. 82. Só esse. Ano que a seleção brasileira jogou, lembra? Muito bem. Aquela Copa que perdemos para a Itália? Não cheguei a ver essa. Perdemos para a Itália jogando com Valdir Pérez, Leandro, Edinho e Luizinho, na lateral esquerda era o Júnior, do Flamengo. Aí o meio campo tinha o Falcão e o Cerezo. Para armar esse time era o Sócrates e o Zico, na frente era o Éder e o Serginho. Eita! Esse era o time do Brasil, em 82. Joel, você é funcionário público do Estado, é concursado, trabalha na TVE. Além disso, faz mais o que da vida? Além disso, eu tinha um programa na Rádio Capital, do meio-dia a 1h. Um programa que estava há 10 anos no ar, fui convidado pelo saudoso Kaká para... Criamos o horário, né? Sim. Eu estava, à época, na FM UCDB, e a Rádio Capital ela tem um programa tradicional chamado Tribuna Livre. Sim. Que à época, era das 7 às 8. E eu entrava das 7 às 8 na FM UCDB. Uhum. O meu programa começou a atrapalhar o Tribuna Livre. Eita! Atrapalhar a ponto de um dia o Zezo da Esfirra ali das esfirras, né? Do Tomás. Do Tomás, ele foi lá me conhecer, ele disse assim, olha, eu vim te conhecer porque eu queria entender que você está atrasando meu pessoal. Eu falei, como assim? Os políticos, o pessoal vai na lanchonete comer a esfirra. Certo. Só que como você está atrasando 8h15, 8h20 para terminar, o pessoal fica tudo lá no carro esperando acabar. Dá para você acabar 8 horas? E aí, nessa época também, o Kaká, saudoso Kaká, meu amigo, meu irmão, me chamou para ir para lá. Falou, você não quer ir para a Rádio Capital? Eu falei, cara, eu quero, né? Mas meu horário? Ele falou, não, meu horário não. Você vai para meio-dia, que eu mato 2 coelhos. Sim. Eu tiro você da concorrência e você cria um horário meio-dia. Falei, uma rádio, a rádio mais ouvida na época, né? Não tinha quase a concorrência e um horário novo, né? Que não o saudoso Cadu, né? Cadu Bortolotti que fazia, mas era mais tranquilo, né? E eu vinha para dar aquela pegada do humor, da coisa mais sarcástica, e a gente, em muito pouco tempo, passou a liderar o horário do meio-dia. Sim. Joel, e os projetos futuros? Olha, eu sou funcionário de carreira da TV Educativa, né? E a gente vive aí um momento novo, né? Momento em que o governador eleito, Eduardo Riedel, né, na sua plataforma, no que ele falou muito, que seria a valorização do técnico, do profissional, né? Então a gente vive uma expectativa boa de continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo lá, né? Ou em alguma outra área, né? Como funcionário público, eu acho que é a hora de dar mais do que eu tenho para o serviço público. Sim. E rádio, TV, projetos nesse sentido? Eu, quando deixei a FM Capital, na semana do segundo turno, né, naquele intervalo entre o primeiro e o segundo turno, eu, na verdade, já tinha a intenção de parar com o que eu chamo de hard news, que é o segunda a sexta. Né? Eu queria fazer um programa no final de semana, de entrevista, mais tranquilo, mais musical. Queria parar um pouco com essa... Eu acho que as fórmulas, elas se exaurem, né? E a FM Capital, ela não me dava as condições que eu gostaria de ter. Por exemplo, um programa que virasse um podcast, um programa que os cortes fossem... Né, tudo que eu tinha lá na FM Capital, como eu tinha um acordo, né, com o saudoso Kaká, o meu acordo é que 50% do que eu vendesse era meu e 50% era da rádio. Mas se eu quisesse mais uma pessoa, mais uma produção, era tudo do meu bolso. Era o 100% seu. Então, 10 anos, né? Eu acho que 10 anos não dá para eu pensar em uma outra coisa sem gastar. Sim. Né? E aí foi indo que a fórmula do programa meio que se exauriu, né? E aí então não pensei. Eu queria parar no final do ano. Certo. Mas aí, por uma intercorrência, acabei parando um pouco antes e prometi para mim, para a família, que eu só ia pensar em rádio
em 2023, até porque, olha só, se eu sou funcionário público, eu trabalho das 7h30 às 11h30 Sim. e de 1h30 às 17h30, né? Eita. Então, embora o meu cargo seja um cargo técnico, eu preciso trabalhar só 6 horas, eu estou como diretor de rádio e TV. Então, eu tenho esses 2 horários a cumprir. Eu saía de lá, fazia o programa e voltava, almoçava no caminho, no carro. Essa era a vida. Essa era a vida. Aí no final de semana que sobrava um lazer, alguma coisa. Ou boa noite, mas cansado, geralmente né? cansado, né? E difícil, né? Você tem que estudar para fazer um programa como aquele. Né? E a família cobra também isso, né? Ah, com certeza. E eu fazia todos esses sacrifícios que eu sempre falava, né? A hora que eu formar minha filha, 2 coisas vão ver. A minha língua mais solta ainda, ou eu parando com a rádio. Minha filha formou no final do ano passado, começo desse ano, né? Dentista hoje. Então eu terminei Entendi. Cumpriu a missão. Combati o bom combate. Combateu o bom combate. Joel, falando de política, você falou do segundo turno. Temos aí um cenário novo. Campo Grande tem uma prefeita que era vice e se tornou prefeita. Na verdade, você vê Campo Grande 2 vices que viram prefeitos, né? Por meios diferentes, né? De meios diferentes. Mas né? que deve servir de reflexão, né? Quando você for candidato a alguma coisa, pense no vice. Pense nesse vice, né? O Brasil mostrou isso. Temer né? quem o diga, né? Embora você falando do Temer, você sabe que eu sou um dos defensores do Temer, na minha opinião. E olha só que coisa engraçada, né? Vamos lá. A gente, não sei se vai falar a respeito da preferência minha de direita e esquerda. Sim, ia perguntar isso agora. Mas eu sou um fã do Temer. Eu acho, para mim, um dos caras que mais entendem de legislação, de leis e tudo mais. Para mim, é um cara perfeito para governar o Brasil. Sim. Né? Que não seria, vamos dizer assim, levado por outros, né? Que ele saberia o que está fazendo. Tanto que os 2 anos dele aconteceu uma reforma que não aconteceria nunca, né? Sim. Aconteceu até porque ele não tinha a pretensão de ser candidato de novo. Ficaria mais fácil. Mas as reformas indigestas, mas necessárias, aconteceram no governo Temer. Se foi necessário, foi feito. Aí você vai dizer assim, mas não foi um golpe? Claro que foi um golpe. Né? A pedalada que a Dilma fez, se pedala no Brasil inteiro há muito tempo do mesmo jeito. Mas, enfim, né? O Inês morta, para mim o que o Temer fez é o que tinha que ser feito mesmo. Direita, esquerda ou centro? Cara, falava sempre, esse foi um dos motivos de eu ter saído da FM Capital, eu sempre, quando o governo era Lula, Dilma naquela época, que foi a época que eu comecei a fazer programa político, vamos dizer assim, embora eu seja um repórter esportivo, né, eu dizia o seguinte, eu era muito firme, muito austero na questão de que, para mim, a maioridade penal, e eu mudei esse pensamento, tá? Sim. Mas a redução da maioridade penal, eu era a favor da pena de morte, né? Eu achava que o cidadão tinha que portar arma, hoje eu vejo que só dá, né, BO. Sim. Né? Então, assim, todas essas pautas não era por causa... Porque na minha cabeça não existia essa direita e esquerda. Né? Como é que eu ia dizer que Fernando Henrique era esquerda? Para mim, né? Sim, não tinha muito isso. A minha geração, vamos dizer assim, Sim. não de idade, mas de pensamento, ela era voltada, né, mais ou menos a essa concepção de ideias. Certo. Então, para mim, eu tinha esse pensamento, não tinha direito o que era direito, o que era esquerda. Então, eu defendia essas pautas, sabe? Certo. Acho que o jovem infrator tem que pagar, acho que preso tem que pagar pela... Tudo isso, né? Aí, quando muda o governo, um pouquinho antes, e eu entrevistei Bolsonaro e Lula, né? Eita. Mas aí, um pouco antes, cara, eu fiquei pensando assim, mas peraí, mas eu sou a favor do teatro, de financiar a arte, da cultura, né? Não sou a favor dessas palhaçadas que colocam gente pelada, sabe? Que eu acho que é uma mentiraiada, nada de pegar um fato isolado, né? Sim. É igual a questão do Barroso. O pessoal bravo com o Barroso, o pessoal da direita hoje, né? O Barroso respondeu... Vai dizer para mim que o Bolsonaro não responderia daquela forma? Ou pior? Mas não pode? Né? Então, assim... Os amigos, todos os inimigos rigores da lei. Então não dá. Então, assim, eu não tenho muito essa questão de direita, esquerda e centro. Hoje, vamos dizer que eu sou um cara de centro-esquerda. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu sou mais Simone Tebet do que Lula e Bolsonaro. Tá mais na área da Simone e do Ciro. Ciro muito inteligente. Cara, também, o Ciro é um cara que eu gostaria de vê-lo presidente, sabe? Você falou uma coisa que é uma reflexão. Você entrevistou o Ciro também? Entrevistei o Ciro também. Simone, essa galera toda. A Simone entrevistei muitas vezes, né? Várias vezes. A Simone, inclusive, a Soraya. São pessoas que, assim, ao ter a agenda disponível, a comunicação deles entra em contato. O que mudou? Vamos lá. Uma pergunta assim até para quem está em casa. Soraya Contar, eles vêm numa bolha do bolsonarismo, se elege com aquele fenômeno de voto. E aí Soraya teve uma votação, vamos colocar, muito aquém de que seria. Contar, por mais que foi ao segundo turno, mas não se elege. O que você acha que mudou nesse contexto do eleitor? Porque
querendo ou não, era um candidato que tinha uma proximidade muito grande com o presidente nas pautas ideológicas. O que mudou? Se o Estado ele é um Estado 60% bolsonarista. O que você acha que mudou nesse meio tempo aí? Olha, eu acho que mudou o seguinte, porque a gente não pode colocar o Riedel na conta do PT. Então a gente vai dizer que o Riedel foi o candidato que teve a expertise de não condenar o voto do petista e levou esse voto. Então aí que ficou resolvida a eleição. Né? Ambos eram candidatos da direita, do agronegócio. Aliás, o Riedel é muito mais agronegócio do que o Contar, né? Sim, com certeza. Mas ali o que mudou foi isso, né? O Riedel aceitou, né, a esquerda. Eu sempre, agora, inclusive nos debates, você falava o seguinte, que o Riedel é mais bolsonarista do que o Contar, porque na verdade o Riedel vive o agronegócio. Exatamente. É a visão dele, né? Agora, a gente precisa perder, viu, Adonis? E aí é muito fácil falar ou querer surfar nisso agora, né? Em que a gente vive um momento até mais tranquilo, né, com a eleição do presidente Lula. Mas a gente precisa parar de aceitar alguns carimbos que dão, né? Sim. A gente precisa discutir, porque o que eu vou falar agora, muita gente vai falar, então você é inimigo do agro. Não, absolutamente. Eu acho o agro necessário, né? Acho que o agro ajuda a mover o país. Sim. Agora, me irrita quando alguém vem dizer assim para mim, você come por causa do agro, você veste por causa do agro, o que chega na sua casa é por causa do agro. Não, é por minha causa, eu pago o agro. Sim. Não é o agro que me move, sou eu que movo o agro. Sim. Entendeu? E mais, o agro, a maioria do que sai daqui, sai in natura para exportação. Sim. Pago pela Lei Candir. E quem repassa o Estado é a federação. Sim. Então o agro não paga sequer imposto como deveria pagar. O nosso PIB mesmo, que o Brasil, a riqueza do Brasil é o comércio, é o varejo. Pois né? É o pequeno. Mas o agro é fundamental para a balança comercial, para o superávit, entrada e saída de dólar, né? Precisamos do agro, acho necessário, mas ele é um elemento. É o maior? Pode ser. Mas não podemos descartar a outra cadeia. Sim. Me fala o que muda a vida do açougueiro lá, né? E assim, você vê... Questionei muito isso. Nos estados tem o maior rebanho bovino do país, por que a gente paga uma carne tão cara? Temos aqui várias indústrias de etanol, e por que no Paraná é mais barato o etanol do que no Mato Grosso do Sul? Por que o couro sai daqui para ser fabricado sapato lá em Franca, em São Paulo? Verdade. Porque não temos uma fábrica de calçados aqui? É verdade. Né? Sempre foi promessa que teríamos um. Por que não teremos? Talvez agora venha com esse corredor. Eu tenho certeza que a gente vai ter mudanças, até porque eu conheço o Riedel, e isso é engraçado, né? Que nas entrevistas que eu fiz com ele, a primeira que eu fiz, eu falei, secretário, como é que vai ser secretário no Estado, né, sendo o senhor uma pessoa que vem do Sistema S, que precisou comprar uma caneta, compra a caneta. Sim. Escolhe a mais barata e compra. Né? Até porque depois você vai fazer o balanço, vai saber que foi mais barato. E no Estado precisa comprar uma caneta. Precisa fazer a licitação para daqui 30 dias, 40, a caneta chega, os documentos não foram assinados. Ele falou, nós vamos dar um jeito nisso daí. E eu percebi, até porque participei da gestão, que muito aconteceu. Você não tem mais papel no Estado hoje. Tudo é feito aqui, ó. Tudo é feito aqui no celular. Digital. Você tem a carteira de motorista, você paga as guias a GTA, né, que é guia de transporte animal. Você tem tudo aqui. E, aliás, até uma crítica que eu fiz ao antigo prefeito Marcos Trade é que eu, por exemplo, fui naquele setor de documentos, ali, atendimento ao cidadão. Sim. Né, cheguei lá, fiquei em 2 filas. Casa do cidadão. Casa do cidadão. Sim. Na primeira fila, para o cara me dizer onde que eu ia na outra fila. Cheguei na outra fila, demorei, esperei. Aí o rapaz me deu um tutorial para eu ir em casa cadastrar as coisas. Um tutorial com 4 folhas de papel. Para eu ir em casa, no meu computador fazer, primeiro, papel. E segundo, poxa vida, eu tenho que ir em casa fazer? Por que eu já não poderia ter feito tudo de lá? Sim. Acredito que com a prefeita Adriane isso, se já não mudou, vai mudar também. Então, assim, a gente precisa, né, andar para frente. Né? E eu acredito que a gente vai conseguir agora. Joel, ainda pegando um gancho dessa questão política, acabamos de ter uma eleição no Estado, uma eleição, diga-se de passagem, bastante disputada. O que me deixou impressionado, e olha que eu participei como candidato, mas foi o preparo e o conhecimento dos números que o Riedel continha. Será que era só pelo fato que ele era secretário, então ele tinha isso? Ou ele realmente é um cara que estudou o tema? Porque me pareceu... Bom, no debate da Rede Globo definiu, acho que quem estava indeciso, né? Ele tinha domínio dos números do que estava falando. Eu também sou dessa vertente que foi definido no debate, né? Muito foi definido no debate. Eu sou um pouco suspeito de falar, porque como eu disse, eu conheço o Riedel do Sistema S
E eu tive uma conversa com ele bem antes mesmo, quando ele começou a cogitar, né, que se afastou da secretaria que ele estava, de infraestrutura, né, que ele estava, para se dedicar à campanha. E eu notei mudanças muito positivas. Eu falei, vou me atrever aqui, vou mandar um áudio. Né? Eu mandei um áudio para ele pontuando as mudanças na postura, no jeito de falar, que eu achei legal. Ele me respondeu o áudio com a questão de 20 minutos, dizendo que era importante aquelas pontuações. Né? Então, assim, se ele fez isso comigo, que não era alguém ligado diretamente à secretaria dele, esse cara soube ouvir as pessoas. Porque tem uma frase, e que eu coloco ela muito na gestão que eu faço hoje na TVE. Se eu sou o chefe, eu procuro os melhores. Né? O que o chefe normal faz? Ele procura os melhores e fala para os melhores o que eles têm que fazer. Eu chamo esses melhores para eles me falarem o que eu tenho que fazer. Porque eles sabem fazer. E o Riedel é o cara que eu tinha certeza que ele faria isso, que fará isso à frente do governo. Então, para mim não foi surpresa. Para mim, surpresa foi ele se viabilizar enquanto ser conhecido, né? Mas eu acho que até gravei hoje uma entrevista, uma pergunta, aliás, que vão fazer para o Sérgio de Paula, secretário. Né? E eu pergunto para o Sérgio se mudou a forma de fazer campanha. Porque nós tivemos claramente uma campanha feita por uma... Eu não sei quem é a produtora que fez a campanha do Riedel, a Casa Brasil, aliás, né? A Casa Brasil do Morandi, então parabéns por isso. Porque o Guedes, né? Eles souberam transmitir para as pessoas, e aí vem outra parte. Com tudo que essa divisão do Brasil em dois Brasis, ela nos machuca, ela nos fere, né? Mas com tudo isso, ela causou um interesse pelas coisas. E aí quando você ouve, né, o Riedel falando, então acho que nós mudamos o jeito de fazer campanha. Agora tem que ter conteúdo. Eu acho que você, enquanto candidato, percebeu isso também. Tanto que você não foi despreparado nenhuma vez. Né? Brincamos, teve a brincadeira com o Magno, né? Mas, no fundo, todo mundo queria ouvir as propostas. Né? Todo mundo queria saber. E aí o Riedel surfou, mas assim... Foi a primeira divisão contra... o novo, mas com conhecimento de fato do que estava falando, né? Eles colocaram um slogan parecido com o novo que resolve, né? Que é o que gera resultado. Que gera resultado. E isso vem muito dessa questão do Riedel. Primeiro, dele ser um cara Eu acho empresário. Que o grande desafio do governo agora é cuidar do social, né? Porque a questão fiscal, a questão tributária, o Estado está redondinho. Obras, muita obra, né? Eu acho que agora é cuidar dessa questão fiscal, dar uma diminuída um pouco, se possível, né? Nessa questão dos impostos. O que a gente precisa lembrar, né, Donis, é que não tem dois dinheiros, né? Não tem. Eu falo sempre isso. Pecúnia não olete, né? O dinheiro está ali, beleza. Mas não desconta aqui. Vai sair da onde? De onde né? se desconta. É o problema que a gente vê hoje, as críticas do bolsonarista à equipe do Lula, né? Mas quer estourar o teto. Mas o Bolsonaro não deixou o dinheiro do... Não deixou o que se fazer, né? Se não for isso. Ele não deixou o dinheiro do auxílio. Né? Então você vai ter que fazer isso. Joel, tema polêmico. 21 dias o pessoal na frente do CMO pedindo intervenção militar. O que se pensa sobre esse assunto? Primeiro, assim, são duas coisas. Primeiro que são várias nomenclaturas, né? Eu ouvi que eles pediam intervenção federal no TSE, e que já em si, se você pegar a Constituição, você não vai conseguir fazer, né? Porque o TSE é um órgão federal. Como é que vai ter uma intervenção federal no órgão federal? Tá errado isso daí. Tem algo errado. O segundo e as pessoas não se leem a Constituição, não interpretam. E a segunda situação o Brasil tem esses poderes, legislativo, judiciário, o executivo. Não existe um poder supremo. Não, e o exército. Né? As Forças Seria Armadas. O poder moderador, vamos dizer assim. Tanto ele quanto o Ministério Público. O que precisa cuidar para acontecer aqui? Que é que um poder não interfira no outro, né? Que eles conversem entre si. Né? Eu criei alguns temas polêmicos quando eu estava no rádio. Né? Um dos mais polêmicos foi o ativismo judiciário. Comecei a falar disso bem atrás. Falei que um dia a gente ia pagar essa conta. Estamos pagando. Embora o que o Bolsonaro sofre hoje é o mesmo que sofreu o Lula com o Gilmar Mendes. É a mesma coisa. Então, esse mimimi não adianta. Essa é uma das coisas que a gente precisa ter bem claro isso. Né? Que o judiciário já vem legislando há muito tempo já. Mas isso, Adonis, não me dá o direito de querer quebrar a Constituição. Eu preciso achar um mecanismo de rever isso. Né? A segunda, né? Intervenção federal, entendemos que não dá. Intervenção militar, não existe outro nome, não existe intervenção militar, existe golpe militar. Né? Se o Exército se o Exército assumisse, embora eu ache que nós não temos generais com a competência
do que tivemos lá atrás, embora eu fosse contra, mas eram pelo menos competentes, né? Sim. Até para fazer o mal tem que ser competente. Tem que ser. Hoje você não tem um Ernesto Geisel, um João Batista Figueiredo, esquece, né? Castelo Branco. Eu estava esse dia num churrasco e tinha um menino depois fiquei sabendo que ele era major. Calça rasgada, tênis, falei, o povo pedindo intervenção militar. Eu coloquei, o exército, brincando. Porque assim, não é mais, isso não está no DNA dos caras mais. Agora, vamos dizer, né, o povo quer isso, quer essa intervenção. Bom, primeiro, vai ser destituído o Congresso, o presidente, os filhos do presidente perdem também o emprego, né? E assim, eu fico preocupado com esses meninos. Nunca trabalharam em outra coisa. Os filhos do presidente não têm emprego, não têm profissão definida, são políticos de carreira. Então eu fico preocupado com eles. Também. Né? O próprio presidente também nunca trabalhou. Né? O presidente Bolsonaro sempre foi do exército. Não tem se ele tem uma vida antes dessa, eu não sei. Não se sabe, né? Não sei. Como o Lula, se quiser falar do Lula também. Lula foi sindicalista a vida inteira. Né? Então assim, destitui todo mundo e aí? A gente vai entender de verdade que a hora que o general, por mais... né, que não tenha competência, sentou ali, ele vai falar, bom, agora eu vou esperar. Não, o cara não levanta de 30 anos ali. É verdade. Essas pessoas estão pedindo isso? Né? É isso que está se pedindo? Sem falar que essa ruptura democrática, esse ato constitucional, vamos jogar a Constituição fora e as relações internacionais. Acabou. Os Estados Unidos já reconheceu. Né? O que acontece agora? Sim. Né? Os outros países já reconheceram. Sim. O Lula já foi... né, para a COP. Já foi para o abraço, né? Já foi recebido da COP pelo presidente do Egito. Né? Então, assim, com todo respeito, Inês é morta, né? Não tem. Joel, política, 24, candidato? O 24 só tem, eu falo sempre, as pessoas me perguntam, você é candidato a alguma coisa em 24? Cara, o meu primeiro pensamento era, eu tenho que sair candidato a deputado, porque eu acho que tá mais a minha cara. Sim. Né? Hoje eu não entendo mais isso. Hoje, vendo alguns bons nomes de vereador, e até falei isso, infelizmente a gente perdeu alguns nomes que eu gostaria que estivessem lá, sabe? O Dr. Lívio é um deles, né? Acho que o delegado Wellington. Falei com ele hoje à tarde, ele está no regional agora. Então, o Lívio está no regional. Sim. Então são pessoas que deveriam estar lá. Né? Você pega um João César Mato Grosso, empresário, o cara tem a vida, mas está lá. Emprestando um pouco, né? Do conhecimento, do que Por que não o Adonis, por que não o Joel? Sabendo fazer aquilo para servir. Você viu uma novidade que aconteceu agora, aquela menina, Camila. A Camila, fantástica. Rapaz, cara, vibrei com a deputada Camila. Federal de vereador e foi lá, teve vamos colocar ali uma passagem ali dentro, quer dizer, ela está lá ainda, né? Que foi exemplar, foi fenomenal, né? E foi fantástico, e assim, eu até por ter ligação em Brasília, tinha uma pessoa de um gabinete da deputada Rose, me ligou falando, puxa vida, eu não sei o que eu vou fazer aqui, né? A deputada Rose não foi reeleita, eu vou para onde, né? Você conhece algum deputado, alguma deputada aí? Falei, cara, agora para te falar assim, eu vou ter que pensar um pouco. Falei, você não falaria comigo com a Camila? Falei, cara, vou mandar um áudio para a Camila. Falei, Camila, vereadora, deputada, né? Musa. Sim, verdade. Né? Tudo isso é um pouco. Desculpa intrometer. Quero trazer ela aqui, inclusive. Falei, desculpa me intrometer no seu mandato. Faz uma ponte lá, Joel. Vamos fazer. Falei, desculpa intrometer no teu mandato, né? Não trabalhei para ela, não votei nela. Aí, demorou um pouquinho, ele me respondeu. Eu falei, não, já ótima indicação, vou conversar com ele. O menino respondeu para mim que conversou, foi entrevistado, e que pode continuar onde ele está. Porque você sabe que Brasília, se você não andar com quem anda lá... Morei lá em 2002, direto estou por lá. Lá você tem que conhecer os caminhos. Senão... E o cara que já serviu a um deputado, ele sabe exatamente onde levar esse documento, aquele documento. É isso mesmo. E assim, a Camila é fantástica. Eu acho que ela vai ser uma liderança. Ela e o menino Thiago. Sim. Acho que o Thiago também é um nome fantástico. Nós estamos com novas lideranças. Acho que com essa questão de acabar, né? A gente pode dizer que saiu de cena a família Trade. Acho difícil que eles que se reelejam ainda, sim, né? Acho até que o Otávio vai ter dificuldade, né? Então, assim, teve um problema grave, né? Acho que o ex-prefeito foi alertado para isso, né? Que era um risco grande e que podia respingar. Perdemos aí um dos maiores deputados federais que o Brasil já teve. Eu sou fã do Trade, do Fábio Trade. Fábio Trade, um dos maiores, por conta de um projeto pessoal do Marcos, né? Que eles abraçaram, mas... não foi nem um tiro no pé, foi um tiro na canela inteira, com o pé lá. Eu já diria o seguinte, foi um tiro em todo mundo. Foi. Porque não atirou só no pé dele. Foi uma granada. Foi uma granada. Então, assim, agora eles vão ter dificuldades. Então, isso abre uma lacuna para a gente. Sim. Né? E, assim, eu tenho recebido muita gente dizendo, deveria ser candidato e tal. Vamos tentar aí, quem sabe. Mas o seu coração, o que fala? Eu gostaria de ser candidato a vereador em 2024. Eu acho que Mato Grosso do Sul, Campo Grande, precisa de Joel.
Pelo conhecimento que você tem dentro da área da comunicação, dentro da área da cultura, pela vida que você tem, pela vivência, acho que você contribuiria muito na Câmara de Vereadores como legislador. Nós não temos hoje, né, Adonis, nós não temos hoje um jornalista, vamos dizer assim. Temos a Lia. Aliás, a Lia é fantástica também. Eu nunca tive conversa direta com a Lia. Sim. Nos conhecemos porque sabemos que existimos. Sim. Né? E aí eu tô um dia num determinado lugar, eu falei, olha a Lia lá, né, rapaz? Mas deputada, né? Sim. Aí disfarcei e tal, ela veio à minha mesa, falou, João, provei que nós podemos chegar lá. Ela fez a provocação, brincando, e falou, vem que eu te apoio. Verdade. Ou seja, a gente precisa de alguém, né? E a Lia é povo, né? Ela é meio o eu de Dourados, eu acho. Verdade. Né? Então um abraço para a Lia, se estiver vendo a gente. Vai ver com certeza. Amigo, eu sei que você está bastante corrido, nós já nem sei o tempo que nós estamos conversando, que a prosa é tão boa, né? Tá aí. O microfone está aberto, considerações finais, fala o que você quiser. E apesar que você é corintiano, eu sou Flamengo. Mas você é Flamengo? Não. Flamengo. Os flamenguistas eu acho que estão com a bola toda. Nós fomos campeões mundiais em 2012, né? E vivemos uma época assim, maravilhosa do Corinthians. Eu acho que a minha geração só viveu coisas boas, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ver o Tetra, né? De ver o Hepta, né? Eita. E quem sabe o Hexa. E vi meu Com Corinthians certeza. sendo campeão do mundo em 2000, em 2012. Então, assim, e estava em campo na maioria das vezes, que eu sou oriundo da crônica esportiva, né? Quando as pessoas me perguntam, você que entende de política? Eu não entendo de política, eu entendo de esporte e futebol. Agora, tudo do esporte se aplica na política. Verdade. O Adonis, né? O Adonis foi candidato ao governo. O Adonis, eu vou pegar o esporte, tá? Sim. Ele correu numa equipe intermediária. Se desse uma Ferrari pro Adonis, será que ele não tinha chego? Entendeu? Sim, se desse uma equipe que trocava rápido o pneu, aquela coisa, orçamento, será que não tinha chego? Não sei. Certeza. Mas é uma. Então, tudo que se faz na política se aplica. O esporte sempre é um esporte coletivo, né? Sim. O cara só ele corre sozinho, lança flecha, mas tem o treinador, o nutricionista. Então, assim, a política é muito disso, né? É isso. Então, eu acho que o que a gente tem que esperar e querer para daqui para frente é mais pessoas que nem a gente. Então, você falou para deixar um recado? Sim. Se em 2024 a gente se viabilizar, o Joel e Adonis, você tem aí 2 bons nomes para a Câmara de Vereadores. Se não, né? De repente posso estar num emprego melhor. Porque uma vez eu defendi, Adonis, o aumento do salário dos vereadores. Eita. Nossa, o pessoal, tudo que ele bateu em mim. Eu falei, gente, eu vou explicar para vocês. Né? A minha diarista, eu pago um X para ela. Sim. Eu considero que é alto. É um pouco mais do que os diaristas normais dela. Mas eu posso cobrar o que eu quiser dela. Sim. Então, se eu pagar bem o meu funcionário público chamado vereador, eu vou arrancar o couro dele. Não, e se o vereador a proposta dele for baixar salário, se for a única proposta que ele tem, é muito ruim. Muito ruim. E outra, é um cara que você pode demitir ele daqui 4 anos. Vou falar um negócio pra você assim, o cara que é bom, você paga bem. Sim. O problema é quando tem os maus políticos que se infiltram naquele meio para fazer um puxadinho. E eles pagar mal é igual aquele cara que faz gambiarra, né? Não os dá. bons políticos têm que ganhar bem, porque eles vão deixar de ganhar na sua empresa, né, no trabalho que tiver. A maioria. É sacerdócio também, né? Você pega um exemplo. Para aquilo ali, né? Pegar um exemplo do André Salineiro, né? O André Salineiro era policial federal. Sim. Ele deixava o salário da Câmara para receber só o salário da Polícia Federal, que é maior. Então você tem ainda essa opção. Entendeu? Porque a maioria de quem está lá, se for funcionário público, o cara pode optar pelo maior salário. Então é assim que a coisa funciona. Não sabia. E o vereador, vou te falar a verdade, ganha mal, viu? Eu digo ganha mal pelo seguinte, porque se você é vereador de um bairro, como é o Carlão, né, que a vida toda Nova Lima. Sim. Você acha que o cara que morreu alguém, vão bater na porta de quem para pedir um caixão? Aí te falo. O finado Almir era um exemplo disso Exato. também, né? Todo mundo batia lá. Aí te falo, tem verba caixão? Não tem. O cara vai tirar do bolso dele. Vai ligar para o conhecido. É um remédio, é um gás, é uma assistência social permanente, né? Vereador do interior coloca no carro dele e traz para Campo Grande. Então, assim, acho que os caras têm que ganhar bem, sim. Não tem essa coisa toda. Agora, nós precisamos que eles trabalhem bem para que a cidade ande e que faça receita para isso. O que Campo Grande precisa, na sua visão? Mais precisa? Campo Grande precisa entrar na era da informática, da tecnologia, né? A gente precisa digitalizar o negócio. Olha só, você consegue imaginar que você... Primeiro que é duro falar isso, né? Parece que é arrogância, mas eu faz muito tempo que eu não pego um ônibus. Mas eu tenho certeza que se eu entrar em algum site que eu não sei a hora que o meu ônibus vai passar, porque eu deveria entrar aqui, saber qual ponto eu pego o ônibus para tal lugar. Sim. Um aplicativo como esse, essa gurizada de startup faz em uma semana para você.
né? Então, assim, não dá para digitar? Bom, eu sou igual Uber, né? Sim. Qual o ônibus? O cara fala, ó, a 2 Saber quadras. onde o ônibus está vindo. A Pegar 2 rota do quadras ônibus. daqui, Boa. na frente do número tal. Já tem uma proposta aí com o vereador. E sabe que eu nunca pensei nisso? Uma boa. Você pode... tá vendo onde que o seu ônibus está vindo. Tô aqui, por exemplo. Aí vai aparecer para mim lá, ponto de ônibus mais próximo, Zaran. Aí eu coloco destino. O destino é o ônibus que vai passar em tanto minuto. Acompanhe o ônibus pelo mapa. Por que não? Boa. Se eu acompanho o iFood pelo mapa? Verdade. Eu acompanho o ônibus. Ou será que a moto tem mais condição de ter né? Acompanha o ônibus ali pelo mapa. Hoje esses ônibus têm até câmera. Agora não? Com certeza tem um ponto de GPS. Só não tem ar-condicionado, né? Que prometeram, mas não colocaram. Alguns estão chovendo dentro, hein? Ar chuvoso, né? Mas você sabe que a política serviu para isso? Para parar de mentir? É verdade. Se mentir, nós damos as contas. Os caras pegam. Joel, obrigado. Tamo aí. Obrigado por ter vindo. Vamos conversar mais vezes. Vamos. Quando chegar mais perto da polícia, você volta aqui, aí você afirma que partido que vai. Né? Hoje eu tô no Podemos, né? Uhum. Mas eu tenho um carinho muito grande por alguns partidos aí, que pode ser que a gente vá sim. Muito bem. Vai que a gente vai para um partido junto aí, né? Pô, é possível, né? Hoje eu estou no PSOL, inclusive me ofereceram a presidência municipal. Já está convidado já para ir para lá. A presidência, se você for presidente, eu tenho mais confiança. Então tá bom. Obrigado, Joel. Até mais. Um abraço. Foi mais um podcast Pisando em Brasa, de frente com Adonis, e hoje foi com